Olá, Elisandra, tudo bem? Aqui é o professor Célio Martins. Como nós combinamos aquele dia que nós conversamos pelo WhatsApp, hoje eu vou estar passando o capítulo 10 para você. Nós vamos estar falando sobre contribuições. Tá? É algo bem simples, mas tem alguns detalhezinhos que às vezes nos pega, né, na contabilidade. Então vamos lá. Eu estou com a apostila aberta aqui, tá, de contabilidade. Nós estamos no capítulo 10, contribuições. Tá? Aí ele vai falar sobre as contribuições federais a princípio, né? Então o que nós temos de contribuições federais aí, ó? Nós temos o INSS, tá? O INSS ele tem 3 faixas, tá, do imposto. Então, por exemplo, quando você está no seu holerite lá, dependendo da quantidade do seu salário, tá, você tem uma porcentagem a ser descontada, ok? Aí você tem o PIS/PASEP, contribuição, né, um programa de integração social, que é o PIS, e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, o PASEP. Okay? Tem COFINS, tá? Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social. Tá? Tem o CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Tá? Contribuição ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Tá? Nós só não sabemos para onde vai todos esses impostos, né? Mas nós temos tudo isso daí. Tem a contribuição do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação, que é o FNDE, né, também chamado de Salário Educação. A contribuição ao funeral, tá? Contribuição ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Tá? Contribuição ao Seguro Acidente de Trabalho, que é o SAT. Contribuição de Direito de Portos e Costas, tá? Que é o DPC. Isso tem tudo lei para isso. Tá? Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico, que é o CID, que vai nos combustíveis. A contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica, tá, nacional, que é o CONDCINE. Isso está no artigo 32 da medida provisória 2228, tá, 1/2001. E a lei 10.454/2002. Tá. O Fundo Aeroviário, que é o FAER, né? O Fundo de Fiscalização de Telecomunicações, que é o FISTEL. O Fundo de Universalização do Serviço de Telecomunicações, que é o FUST, tá? E o Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização, que é o FUNDAF. Okay? Aí tem adicional de frete para renovação da Marinha Mercante, tá? O Fundo da Marinha Mercante, aí os impostos estaduais, tá? Isso aqui é tudo federal, nós acabamos de falar. Aí você tem os impostos estaduais. O duro, o que acontece, Elisandra? Nós temos alguns aí que são embutidos, né? Por exemplo, igual no combustível. A gente vai pagar lá, a gente vai pôr R$50 de combustível, a gente está pagando os impostos neles, tá? A gente nem sabe qual que são esses impostos. Aqui eu dei o exemplo do INSS, que isso aqui nós, quando a gente assina o nosso olerite, tá? Acho que eu tenho até um modelo de olerite aqui, a gente já mostra. Você já tem ele descontado, mas aí a gente vai ver as tabelas dele aí, qual é a faixa de desconto. Nos impostos estaduais nós temos, ó, o ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, o IPVA, né, você tem um carro, você tem que pagar o carro. Você tem uma casa, você tem que pagar o IPTU. Tá? Aí, por exemplo, o IPVA, que é o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. O ITCD, né, que é o Imposto sobre Transmissões de Causas Mortes e Doações de qualquer bem ou direito de taxas estaduais. Taxa de emissão de documentos, tá? Taxa de licenciamento anual de veículo. Aí aqui você já tem os impostos municipais, ó, que é o IPTU, né, que você paga para o município, com o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. Você tem casa, você vai ter que pagar, além de você comprar o terreno, você construir sua casa, você já paga impostos, que está tudo embutido dentro do material de construção. Você já paga imposto quando você vai pagar seu terreno. Tá? Então, para você ainda ter a propriedade, você ainda vai ter que pagar essa belezura aqui para o governo, pela prefeitura, né, para o governo municipal. Ok? Você tem seu carro, você batalha, você trabalha, tem imposto descontado do seu salário, você vai comprar seu carro, aí você tem um imposto para você poder andar com o carro, tá? Que é o IPVA. Então, umas coisas aí é meio complicado, né, a gente querer tentar entender.
Aí você tem o ITBI, né, que é o Imposto sobre Transmissão Intervivos de Bens e Imóveis e de Direitos Reais a eles relativos. Isso aqui, por exemplo, você vai comprar quando você compra uma casa, você tem esse imposto aqui. Tá? O ISS, que é o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. Por exemplo, você vai, igual no meu caso, eu dou aula particular, eu tenho uma inscrição na prefeitura, tá? Eu tenho esse ISS para mim pagar, ok? Depois, além das taxas municipais, tá? Que é a taxa de coleta de lixo, taxa de conversão de limpeza pública, conservação, né, de limpeza pública, a taxa de emissão de documentos, taxa de licenciamento para funcionamento e alvará municipal. Por exemplo, você vai montar uma empresa, tá? Talvez você tenha vontade de ter a sua loja de roupa, tá? Quando você vai começar a mexer com a papelada, você vai ter os impostos estaduais, taxa de licenciamento para você poder trabalhar. Tem uma série de taxas aí para você poder abrir o seu negócio. E olha como é engraçado. Quando você abre um negócio, automaticamente você gera empregos, né? Você vai contratar uma atendente, vai contratar uma vendedora, você vai estar ajudando a economia a melhorar, mas mesmo assim você tem uma série de... E quanto mais funcionários você tem, mais imposto você paga, né? O que poderia ser ao contrário. Se a gente, por exemplo, se eles pensassem em algo, por exemplo, quanto mais funcionário a empresa tiver, menos imposto ele pagaria. Você está gerando empregos, né? Mas não é essa a cabeça, e também não é essa a minha função aqui. Aí você tem as contribuições municipais também, tá? Por exemplo, a contribuição para custeio de serviço de iluminação pública, tá? É uma emenda constitucional 39 de 2002, tá? Contribuição de melhorias, asfalto, calçamento, esgoto, rede de água, rede de esgoto, então tudo você paga, tá? Nada fica de graça aí para a população. Tem as tabelas de comércio vigente, tá? Esse aqui é da vigência de 1/1/2012, tá? Receitas brutas em 12 meses. Aí você tem as alíquotas, ó. A taxa que você vai pagar com o que você receber, por exemplo, a receita bruta, né? Então, por exemplo, você faturou, igual no exemplo aqui, ó, 180 mil, tá? Então você vai ter essas alíquotas aqui, ó. Vamos lá. Você vai ter o CPP 2,75%, de ICMS você vai pagar 1,25, tá? De 180 mil a 360 mil você vai pagar 1,8, tá? A alíquota 4,47. Então é umas coisas que, aí, ó, quanto mais você vai faturando, mais você vai pagando imposto, tá? Então é algo assim que eles falam, né, que o Brasil é o país que mais tem imposto. Eu não sei falar, não tive a curiosidade de tentar ver o imposto de outros países como funciona, tá? Mas não, alguma coisa aí que é complicado a gente entender. Aqui, ó, para você saber essa alíquota, aqui é só você somar, tá, os impostos que estão, ó. Então, por exemplo, nesse daqui, ó, de 360 mil a 540 mil, se a gente pegar, ó, vamos pegar aí, vou pegar a calculadora aqui, vamos fazer, ó, 0,27 mais 0,31, opa, 0,31 mais 0,95 mais 0,23 mais 2,75 mais 2,33. Aí você tem 6,84 de alíquota, que é a soma de todos os impostos que você está pagando, tá? Aí, ó, você vai vendo aí que são valores meio absurdos, né, que a gente for ver. Então, por exemplo, vamos só fazer uma conta básica aqui. Não vou nem fazer só de um imposto, não. Vamos pegar, ó, 3.600.000 vezes 11,61% de imposto. Disso aqui, você vai pagar nada menos que R$ 417.000
R$3.960. Tá? Vou até fazer aqui no Excel só para você ver o que eu fiz. Vou abrir o Excel aqui. Então, por exemplo, ó, 3.600.000, né? Aí quanto que é a alíquota lá? Que deu 11,61. 11,61%. Para mim saber o valor que eu vou pagar de imposto aqui, ó, muito simples, igual o valor vezes o percentual. Olha só a quantidade de imposto que você vai estar pagando. R$417.960. Dá para você comprar 2 casas muito boas só com esses impostos aí. Tá? Então vamos lá. Ao vermos a tabela acima, vemos que a do comércio e da indústria diferem entre si pelo imposto, pelo IPI, Imposto sobre Produtos Industriais. Tá? Então vamos lá. Aqui ó, você tem a do comércio, você não tem o IPI. Tá? Mas aqui na indústria você já vai ter o IPI aqui, ó. Certo? Vamos ver o que saiu aí. IRPJ e RPJ. CLL, Confins, PIS/PASEP. Aumentou mais um na realidade, né? Aqui você tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui na indústria você já tem um a mais, que é o IPI, que é Imposto sobre Produtos Industrializados. Então, além de tudo, você tem mais um imposto aí a pagar. Tá? É o mesmo cálculo. Se você somar todos aqui, vai dar a alíquota que você vai pagar. Certo? Então, nesse caso aqui, ó, vamos lá. Vamos trocar aqui o imposto da indústria. Vamos por 12,11. Vou até colocar aqui embaixo, vou até repetir aqui embaixo, só para a gente ter aí o valor. Qual que é o imposto? 12,11. 12,11%. A conta é a mesma, tá, Elisandro? Aqui, ó. Esse vezes esse. Olha, R$435.960. É uma benção de imposto aí pra gente, todos os meses. Aí você tem a receita de locação de bens móveis e de prestação de serviço. Tá? Você tem aí também 6 impostos. Aí é só você fazer a conta igual nós fizemos aí. Ó. Tem toda a tabela aí. Por exemplo, tabela simples, né, de prestação de serviço. Então você tem aí uma série de impostos aí. Ok? No caso aqui de prestação de serviço, o meu entra nessa primeira faixa aqui, né? Que até passo longe desse valor final aqui, tá? Mas eu tenho uma alíquota aí de 4,5%, que já tira que já dá uma boa mordida aí também no faturamento que eu faço. Então aí você tem aí, ó, atividades de uma entidade, tá? São 3 os possíveis tipos de atividade de uma entidade: financiamento, investimento e operação. Tá? Aí quando a gente fala sobre o financiamento, aí você pode ter, né, por meio de empréstimo com terceiros ou recursos dos proprietários. No caso lá que eu dei, se você quiser abrir uma loja de roupa, tá? Você mesmo pode estar se financiando, se você tiver o capital. Tá? Caso não, você tem como buscar esse empréstimo em terceiros, que aí seria bancos, né? Instituições financeiras aí. Tá? Porque dependendo, tá, você pode, por exemplo, você pode comprar seu estoque, tá? Além de toda, vamos dizer assim, né? Para você montar uma loja, você vai querer mexer no cômodo que você alugou e tudo mais. Tá? E não só comprar o estoque. Aí aqui, ó, ele vai falando aqui, ó. Recursos proprietários serão usados em investimentos como o prédio, né? Aí você pode ir na reforma do prédio, máquinas, computadores, que possibilitarão a execução de suas operações. É lógico, você vai ter uma loja, mesmo ela sendo pequena, você vai ter que ter um controlinho de estoque, tá? Um computador simples lá para você controlar seus clientes, seus estoques, suas vendas, ok? Aí podemos dizer que as atividades de financiamento são as que correspondem à obtenção de dinheiro, é o que nós falamos aí. Você pode procurar fazer um empréstimo no banco para você ter esse capital para você trabalhar. As atividades de investimento
dizem respeito à alocação do dinheiro obtido na atividade de financiamento de recursos necessários para a sua empresa operar, né? No estágio inicial da vida, uma entidade irá necessitar de muitos recursos, imóveis, prédio, né, reforma do prédio, máquinas, automóveis, computadores. Estes recursos possuem uma vida útil longa, a auxiliar a entidade por vários anos. É importante lembrarmos que o investimento deve ser úteis nas suas operações. Nesse caso aqui, o investimento com vida útil mais baixa é o computador. Nós fizemos aí, esse tempo atrás, uma pesquisa, tá? Nós juntamos alguns amigos para a gente fazer uma média aí. Por exemplo, um amigo nosso nos procurou para saber quantos computadores ele necessitaria comprar para ter aquele X aluno. Aí a nossa preocupação foi dizer para ele, por exemplo, quantidade de aluno que ele pretenderia ter, né? Como que ele faria a captação desses alunos. Só que aí a gente entrou num detalhe com ele. Hoje a tecnologia, ela muda constantemente e com uma rapidez muito grande. Tá? Então o que nós colocamos na mesa para ele? Que a gente teria que ver o tempo de vida útil, tá, do computador. Nós fizemos uma base, um computador com a tecnologia avançando como está, ele teria o computador aí para aulas, né? Em termos de 2 anos ele teria que estar trocando. Então, por exemplo, a cada 2 anos ele teria que estar trocando os seus equipamentos, tá? Pelas aulas que ele está interessado a dar, tá? Por exemplo, se for uma aula só de Windows, Word, o pacote básico, né, que a gente fala, não teria essa necessidade, tá? Mas pelos programas que ele quer dar, pelos cursos que ele quer colocar, ele precisaria, em termos de 2 anos, estar sempre trocando esses equipamentos, tá? Porque já são, por exemplo, programas que vão puxar muito memória, vai deixar a máquina, vai precisar de muito recurso da máquina, e isso a cada etapa que ele vai mudando, ele teria que dar alguma manutenção nessas máquinas, ou trocar memória, aumentar a memória, processador. Então tem tudo isso aí. Talvez em si, em 2 anos, ele não precisaria, por exemplo, trocar, tirar aquela máquina que ele está e substituir por outra, mas sim atualizar elas, tá? Colocar um processador melhor, mais memória. Aí foi essa a ideia, né, que nós passamos para ele. Aí quando falamos de operações, tá, fazemos referência ao uso dos recursos aplicados no investimento. Uma empresa comercial, as operações consistem na compra e venda das mercadorias. Numa indústria, inclui a compra de insumos, sua transformação e venda no produto final. Tá? Hoje nós, falando de insumos, né, nós estamos passando por isso com as vacinas aí que Fiocruz, o Instituto Butantan estão fazendo. Por exemplo, eles têm que pegar de outro lugar para transformar aquilo na vacina que a gente está tanto precisando. Aí, diante disso, podemos afirmar que toda entidade em seu estágio inicial de vida provavelmente, tá, enfrenta problemas para gerar riqueza com as suas atividades derivadas das operações. Aí ele vai perguntar, aí, o autor da apostila pergunta se você concorda, né? Aí, para visualizar melhor, imagine uma empresa comercial. Com certeza é necessário certo tempo para conquistar clientes, o que influencia diretamente nos resultados das operações. Mas ao longo prazo é crucial que uma entidade possa ter um desempenho positivo nas suas operações. Na sequência, ainda nesta unidade, iremos mostrar como isso é mensurado. Por hora é importante afirmar-se que a portaria do Ministério da Fazenda, aí ele vai dar o número da portaria, né, 184/2008, adota a tipologia que apresentamos, que seriam essas três etapas, né? Que seria o financiamento, investimento e operação. É a comunicação com os usuários, tá? Aí no caso da contabilidade, o que a gente precisa? Tá? A gente tem que informar os usuários ao final de cada período através de um instrumento denominado demonstração contábeis. Tá? Na demonstração, as 3 demonstrações mais importantes são o balanço patrimonial. Tá? O que é o balanço patrimonial? É aquele que apresenta à entidade o que a entidade possui para gerar riquezas e obrigações atuais. Essa demonstração mostra a situação em uma determinada data, geralmente no último dia do ano. Tá? Então ele vai fazer um balanço de todos os 12 meses da sua empresa, tá? Para você ter em mente
o que você, por exemplo, se você até mesmo já obteve algum ganho, né? Se você teve o que você faturou, se deu para você pagar as suas obrigações, as suas contas, tá? O que você precisa melhorar através do balanço patrimonial que você vai ter essa visão aí para se gerar riqueza, né? Para se gerar mais faturamento. A demonstração do resultado do exercício, tá? Tem a finalidade de mostrar o desempenho da entidade, comparando a geração de receita com o esforço necessário para isso. Essa comparação é feita para um período de tempo, que pode ser um ano ou trimestre, né? Ou até mesmo um mês. Aí você consegue fazer essa demonstração de resultado, que é o chamado DRE, né? Você já deve ter ouvido falar aí no começo do curso. A demonstração de fluxo de caixa também, que mostra toda a movimentação financeira que ocorreu aí. Aí você pode, por exemplo, na apostila ele está falando um ano, trimestre ou mês específico no caixa da entidade. Tá? Aí depende, aí você que vai estipular. Se você, eu não aconselharia, tá, fazer de um ano. Por quê? Você consegue fazer uma preventiva se você fizer, por exemplo, não custa nada você bater o seu caixa de mês em mês. Tá? Por quê? Primeiro mês você viu que está meio complicado, você consegue fazer uma ação, tá, preventiva para que no segundo mês você fature mais e consiga arcar com as despesas. Tá? Então eu aconselharia sempre mês em mês. E tem gente que você fala isso e fala assim, ah não, mas você perde muito tempo. Eu prefiro perder tempo nesse sentido, tá, de um fluxo de caixa, para mim ganhar lá na frente. Porque eu sei, por exemplo, se eu fizer tô vendo que o primeiro mês não foi legal, tá? Se eu esperar, por exemplo, daqui 2 meses, pode se juntar, aí o que eu estou fazendo? Um prejuízo de 3 meses. Tá? Eu vou ter que fazer uma ação muito maior do que se eu detectar o que está acontecendo no primeiro mês. Essa é uma opinião minha, tá? Então aí cada um vai ter a sua. Por exemplo, eu conheço pessoas que faz só no final do ano. Aí ele vai falar. Aí eles vão dividir, por exemplo. Aí eles têm aquele esquema. Eu tenho amigos que eles têm aquele esquema que todo final de mês, todo final de ano, eles distribuem o lucro. Tá? Ou, por exemplo, nesse 2020, o que eles fizeram? Cada um retirou um carro, trocou de automóvel. Eles não pegaram dinheiro, a empresa comprou um automóvel para cada um dos dois, comprou 2 automóveis. Mesma marca, mesmo valor. Tá? Aí eles compraram um automóvel, eles não tiraram dinheiro, mas a empresa comprou. A empresa é deles, né? Eles tiraram 2 carros novos para eles. Aí vai depender também de cada empresa. Aí, ó, a demonstração do fluxo de caixa e a não demonstração do fluxo de caixa eram opcionais para as grandes empresas no Brasil. Mas uma lei aprovada no final de 2007 alterou essa situação. Tá? Isso reduziu a diferença da nossa legislação com a de outros países, onde está demonstrando onde essa demonstração já é obrigatória. Tá? Então, antes de 2007, ó, isso era opcional. Tá? Hoje se tornou obrigatória aí essa apresentação, né, da demonstração de fluxo de caixa. Tá? Aí você tem um exercício aí, tá, que você tem aí, é o que nós passamos aí do capítulo 10. Você vai responder para mim, tirar uma foto e me mandar, tá, a foto desse exercício aqui da página 79. Ok? Aqui, ó, nós temos também, em vez de nós ficarmos só no capítulo 10, vamos já fazer também o capítulo 11, que é um capítulo mais curto. Tá? Depois eu vou te mostrar a tabela do INSS. Eu até marquei aqui, só para mim fazer um cálculo para você ver, tá, como que funciona a tabela do INSS. Vamos pegar o capítulo 11 aí. Aí nós já falamos dele, depois nós encerramos. Na próxima quarta nós damos continuidade à sua aula. Aí vai falar da depreciação, que é aquele que eu falei do computador, aquele exemplo que eu falei do computador, tá, de 2 anos. Vamos lá. Aqui vai estar falando assim, ó. Mas afinal, o que é depreciação? Na verdade, é um valor que representa o desgaste dos bens de ativo permanente,
ou seja, perda do valor de máquinas, computadores, veículos. Esse valor é representado no balanço ao ponto de subtrair os valores dos bens. Este cálculo é feito através da Receita Federal, que disponibiliza os valores reais, tá, e atuais de cada bem. Onde no artigo 305 do IR/99, que estimula o prazo de 10 anos para depreciarmos as máquinas, 5 anos para veículos, 10 anos para móveis e 25 anos para imóveis. Tá? Esse aqui é os prazos, tá, que nós temos para fazer esses cálculos aí. Mas existe algum bem que não se deprecia, né, que ele não dá desgaste? Aí são terrenos, prédios e construções que não sejam utilizados para locação de terceiro. Os quadros, desenhos, vasos que na verdade aumentam com o tempo. Tá? Para calcular a depreciação de um bem, aí ele vai mostrar aqui o exemplo. Nós já vamos fazer um no Excel aí só para você ver. Geralmente existem vários métodos, mas o mais utilizado é o método linear, que consiste no cálculo da seguinte forma. Um certo bem tem uma vida útil de 4 anos, depreciando 10% ao ano. Sabendo que a taxa de depreciação é de 100%, basta pegarmos os 100% e dividir por 4. Seria os 4 anos da vida útil dele aí. Tá? Sabemos então que o bem deprecia 25% ao ano. Ok, aí ele dá um exemplo aí. Então, por exemplo, vamos lá. Pegar um bem com vida útil aí. Pegar 4 anos, né? O que foi a conta que ele fez aí? Aí você tem 100%. Vamos pegar 5%. 5 anos. Tá? É igual esse dividido por esse. Então ele vai depreciar aí 20% ao ano. Ok? 100% aqui porque é o tempo de vida útil dele, né? Ele tem, em 5 anos, o tempo de vida útil dele já se foi. Então, por ano, ele vai depreciar 20%. Ok? Isso você consegue ver no site da Receita Federal. Ok? Cada bem possui sua depreciação correta. Uns depreciam mais rápido que os outros. Tudo depende da tecnologia, do modelo, da funcionalidade, enfim. Lembrando que os veículos têm uma durabilidade maior que um computador, por exemplo. Aí, por exemplo, aqui ele colocou o computador com 5 anos. Tá? E software com 5 anos também. Que seriam os programas, ok? O prazo de vida útil admissível para fins de depreciação de bem adquirido usado é maior dentre os seguintes. Tá? Metade do prazo de vida útil admissível para o bem adquirido novo. Aí, restante de vida útil do bem, considerada esta em relação à primeira instalação ou utilização desse bem. Por exemplo, você comprar algo usado, então você já tem que fazer esse cálculo para você ter em média o seu tempo de depreciação, ok? Aí o que ele vai falar aqui? A depreciação é a despesa antecipada mais relevante pelo fato dos valores envolvidos serem significativos. Ela diz a respeito ao reconhecimento que o uso e o transcorrer do tempo podem reduzir a capacidade de geração de riqueza dos ativos permanentes. Desta forma, a depreciação é a forma de alocar o valor de um bem utilizado nas atividades da empresa, para demonstração de resultado como despesas. Ok? Aí, considere o caso de um computador. Com o passar do tempo, uma série de fatores, como o desenvolvimento tecnológico, que a gente falou, né, que está evoluindo muito rápido, reduz sua capacidade produtiva. Manter o computador na contabilidade de uma entidade como ativo pelo valor que foi adquirido não é coerente. A depreciação permite que se reconheça esta perda de produtividade. Para o cálculo da depreciação geral, necessita os seguintes variáveis. Estima-se a vida útil do ativo em meses ou ano. Tá? Determina-se a possibilidade de existir um valor no final desta vida útil, que recebe o nome de valor residual. Tá? E calcula-se o valor da depreciação mensal com base nas informações obtidas anteriormente. Então vamos lá. O tratamento contábil é um pouco diferente das demais despesas antecipadas em relação à relevância da depreciação. Vamos considerar um exemplo, que um computador foi adquirido por R$ 3.100. Neste momento é feito o balanço correspondente à compra do ativo. Então aqui nós temos o valor.
Agora, suponhamos que esse computador terá uma vida útil de 5 anos, tá? Ou 60 meses. É que ao final deste prazo, estima-se revendê-lo por 100, ou seja, o valor residual é de 100. A última etapa é calcular a depreciação mensal através da seguinte forma. Então, por exemplo, você tem a depreciação mensal, tá? Que vai ser igual ao valor de compra. Tá? Então vamos lá. Vou até diminuir aqui para a gente seguir junto. Ó. Então nós compramos ele por 3.100. Ok? O valor residual que ele deu de exemplo aqui foi R$100. Tá? 60 meses. Ok? Então o que nós vamos fazer aqui? Vai ser igual o valor da compra menos o valor residual, tá? Dividido pelos meses. R$50. Ok? Então seria basicamente esse cálculo aí que nós vamos fazer. Então esse aqui, ó, é o valor de compra, valor residual, opa, e aqui a quantidade de meses. Seria de 5 anos, né? A gente colocou aí de quantidade de meses aí. Seria isso daí. Nós teríamos o total. Então esse aqui são valores e esse aqui valores também. Ok? Então daria os R$50 aí, ó, que ele deu. Aí o que ele está falando aqui? Ó? Isso significa que cada mês devemos fazer um lançamento de ajuste para reduzir o valor do ativo do computador em 50. Fazendo esse procedimento, ao final de 60 meses, o valor do computador no balanço terá reduzido em 3.000, tá? Restando somente o valor residual de 100. Logo, o lançamento mensal da depreciação de 50 será realizado da seguinte forma. Aí ele vai te dar uma observação aqui, ó. Observe que o lançamento a crédito da depreciação é diferente das demais despesas antecipadas, já que não é feito diretamente creditando em computador, e sim em depreciação acumulada. Como a cada mês é feito o lançamento da depreciação, a cada mês a depreciação acumulada será acrescida em 50. Esse valor representa 1,61% do valor de 3.100, que representa a taxa de depreciação do computador. Tá? Então aí no caso, ó, se nós fizermos um cálculo aí, 50, tá? Só para você ver, a gente pegar aqui, ó, igual 50, que é o nosso depreciação mensal, né? Vezes a quantidade de meses, ele vai te dar os 3.000, restando então só o valor residual de 100, ok? Que aí seria a gente fazer isso aqui, ó, esse que é o valor da compra menos depreciação, que sobraria 100, que dá o valor residual, ok? Aí o computador, né, menos depreciação acumulada, daria 3.050. A depreciação acumulada representa uma conta do ativo. Esta conta irá aparecer no balanço patrimonial com um sinal negativo, tá? Reduzindo o valor da conta computador, tá? Conforme apresentado a seguir. Aí ele vai colocar aqui, ó, o valor de 3.100 corresponde ao valor bruto do computador, quando você comprou. E o valor de 3.50, tá, refere-se ao valor líquido. Existem outras contas que aparecem como sinal negativo no balanço patrimonial, mas nenhuma são tão relevantes quanto a depreciação. Nesse caso aqui, ó, você vai fazer também o exercício da 85, tá? Para mim, aí você, Elisandra, você não precisa copiar as perguntas não, tá? Coloca só o número dela numa folha e responde na frente, tá? E só coloca o número da página, 85, tá? Agora na próxima aula nós vamos estar fazendo o capítulo 12. Deixa só ele carregar aqui. E depois também nós falamos das taxas, né? Eu vou montar para você um exercício, mas aí eu vou fazer isso na próxima aula para você, tá?
você vai montar para mim os valores aí. Vou colocar alguns salários e você vai fazer o INSS para mim. Tá? Na aula que vem nós vamos falar do fator gerador tributário, tá? No capítulo 12. Aqui, ó, quando a gente fala da tabela do INSS, deixa eu até abrir aqui só para você ver. Tabela de percentual do INSS. A gente está usando a de 2020. Então aqui, ó, se você recebe, tá, até 1.045, você vai ter 7,5%. Tá? De 1.045 até 2.089,60, 9%. Até 3.134,40, 12%. Tá? E até 6.161, 14%. Nesse caso, aqui, ó, aqui vai ter até o exemplo de como você calcular. Mas é bem simples, ó. Vou pegar o Excel aqui de novo, só para você ver o valor que você pagaria. Vou descer aqui um pouquinho. Vamos colocar aqui, ó. Vamos por 1.045. Aqui é 1.045,01, tá? Já. Vamos pegar lá 2.089,60. Pegar os últimos valores aqui só para a gente fazer o cálculo, só para você entender. 6.101,06. Então aqui, ó, é 7,5%, 9%, 12%, 14%. Nesse caso aqui nós vamos fazer assim, igual esse vezes esse. Tá? Então aqui, ó, você pagaria, se você recebesse até 1.045, você vai ser descontado no seu Olerite 78,38. Tá? 9% igual esse vezes esse. Tá? Seria descontado para você aí 188,06. Aqui já teria um desconto, ó, de 376,13. E aqui 854,15. Só nesse caso aqui, ó, a pessoa teria um salário sem os outros descontos, né, de 5.246. Ele recebe 6.100. Na realidade, ele vai, na hora que ele for receber o pagamento dele, vai receber 5.200. Essa maravilha aqui, o governo morde para a nossa previdência social, né, para a nossa aposentadoria. Ok? Então seria, vamos até jogar esse aqui, ó, posso arrastar, para você ter a média. Por exemplo, quem ganha 1.045 vai sair com um dinheirinho 966. Quem ganha 2,89, 1.900. Quem ganha 334 vai sair com 2.750. Tá? Então seria esses valores aí. Essa maravilha dos nossos impostos aí. Mas na próxima aula nós vamos fazer eu vou fazer uma planilha para você utilizar como exercício para mim. Nessa aula de hoje você só vai responder os exercícios da apostila mesmo, tá? Que é daquele da página, deixa eu voltar aqui para cima, que é os da página 79 e 85, se não me engano, né? É o exercício da página 79 do capítulo 10 e o exercício da página 85 do capítulo 11, certinho? Elisandro, um forte abraço para você. Tá? Depois você me dá o feedback, se gostou da maneira que eu fui. Se você quiser que eu falo mais devagar, pode me dar uma brecada sem problema nenhum. Ok? Forte abraço para você, fica com Deus e até a nossa próxima aula.